Oi, turma. Do livro Francisco de Assis, com João Nunes Maia, com o Espírito Miramês, no capítulo 3, Lembrar o Cristo, na parte 3, Gregório, o oitavo, assumiu a direção da igreja e o comando da Terceira Cruzada. Com euforia nunca vista nos bastidores das guerras. Vários reis e príncipes aderiram às suas nefandas tramas, como os reis Felipe da França, Frederico Barba Roxa da Germânia, bem como Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, que ingressaram nas cruzadas. E eis que caiu sobre o mundo tempestade de sangue, de ódio, de luta. Gregório fechou os sentimentos para toda e qualquer inspiração elevada, brutalizando seu coração e desembainhando a espada. Matou a sua própria mãe por afastar-se totalmente dos preceitos do Senhor. Os seus nervos pareciam cabos de aço que o coração desconhece. Dir-se-ia que molhou grande extensão de terra com lágrimas e sangue somente por causa de poucos metros de chão que o sol castigava impiedosamente. Quando Urbano III desceu da nave da morte, que o conduziu até o mundo espiritual, sentiu-se o mesmo homem com as mesmas tendências, virtudes e defeitos, pois é o mesmo espírito que tomou, de certo modo, demorado banho livrando-se de um peso maior, como num convite para novos ideais que partissem da sua própria vontade, renovação que poderia ter sido iniciada na terra, mesmo quando investido da carne. Encontrou muitos companheiros de infância e de sacerdócio, muitos inimigos gratuitos e provocados, com os mesmos direitos de viver, de pensar e de pertencer a seitas que lhes interessassem, de serem igualmente filhos de Deus. Ainda sentindo-se revestido do poder, custava aceitar a ideia de igualdade e de liberdade de consciência. Lutava com todas as suas forças internas, mas sofria amargamente. A roupagem do comando que antes vestira estava mais difícil de ser retirada do seu próprio corpo físico, que largara com certa facilidade. Ser uma alma nova para novos eventos com Jesus requeria entendimento, maturidade e uma virtude sobremodo difícil no cristão. Humildade para um soberano cheio de preceitos, inundado de virtudes fabricadas por leis humanas. Seria quase impossível. Era pedir demais para si mesmo. Queria ser grande e confessava isso até publicamente. Se fosse necessário, porém, possuía uma grandeza diferente das grandezas transitórias do mundo. Uma grandeza com Cristo, resplendente no coração como um sol anunciando um novo dia, que ficasse na consciência para a eternidade. E se lembrava fortemente do quadro dos discípulos em viagem para Cafarnaum, onde se encontrava um mestre quando travaram forte discussão entre si pela posição de maior destaque que Jesus percebera, mesmo se encontrando diante deles. Folheou um livrinho bastante amassado, procurou com interesse e conseguiu na anotação de Marcos, capítulo 9, versículo 34 e 35, o tão procurado tópico que assim nos informa. Mas eles guardaram silêncio porque pelo caminho haviam discutido entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Suspirou aliviado, deixando o pensamento devagar no mundo da consciência, sem encontrar a solução desejada para os que ficaram no comando da Igreja Católica Apostólica Romana, e questionava mentalmente como pode um pontífice ser o menor de todos para ser o maior no reino de Deus. A diminuição é incompatível com a posição que ocupa. Como perdoar os inimigos da comunidade, deixando que eles invadam e deturbem os sagrados princípios da religião? Como abençoar esses sanguinários maometanos e orar por eles, se desta forma estaremos fortalecendo os adversários para nos destruir? Como é que se pode ser o menor sendo grande? E nessa exigência da alma para subir de entendimento, sentiu um estalo no centro da consciência e começou a ouvir uma voz suave, mas firme, a arrebatar-lhe todos os sentimentos e convergindo para eles todo o seu raciocínio na liberdade ofertada ao ser espiritual, de aceitar ou recusar. Meu filho, há pouco chegaste de viagem e a terra foi o teu desterro.
Lá assumiste posição ambicionada, nos trilhos da aprovação. Construíste os teus castelos envernizados pela prepotência, coroaste homens para matar e aceitaste a destruição para o brilho e honra do poder temporal, esquecendo as consequências que adviriam disso. Dificilmente pensavas na paz dos outros e a consciência travou contigo a maior das batalhas, uma guerra santa, que a lei do amor aprova para alertar-te no momento exato, mostrando-te os caminhos da benevolência e do perdão, da amizade, da concórdia, da felicidade e do trabalho. Agora que perdeste a posição de mando, por imposição da natureza, não deve julgar os que lá ficaram, envolvidos no lodaçal de investimentos naturais para a propulsão do progresso. A inferioridade nos inspira para julgarmos os inferiores. O preço da evolução é muito grande e é justo que te arrependas, pois este é um sinal do despertar espiritual. É grandioso que procures selecionar ideias e fatos no sentido de te estribares em alicerces seguros para a vida de amor. Mas na verdade te dizemos que quando planejavas fazer o que o destino não aprovaria, foste retirado da posição que ocupavas no mundo. Tanto o bem quanto o mal ocorrem de acordo com as necessidades que convêm aos karmas individual e coletivo. A engrenagem da lei é perfeitíssima, sem que se perca um tio, e sem que sobre uma vírgula que seja. Os processos evolutivos das almas a caminho da felicidade ainda são desconhecidos pela teologia humana, e alguns de que se fala aproximando-se da verdade não são entendidos por faltar-lhes a própria evolução. Ser ignorante não é ser culpado, como também a ninguém isenta dos reveses da própria vida. É dessa forma que a dor os prepara para o grande festim das bodas, novos casamentos com novas verdades. A luta em todas as direções nos prepara para o conhecimento de verdades maiores que nos tornará livres. Então veja bem. Aqui ele fala que o Gregório que substituiu o Urbano III foi o terror, né? Na Terceira Cruzada ele não tinha nem um pingo de sentimento, então é sangue jorrado novamente nas terras da Europa. E quando o Urbano III chega no plano espiritual, ele ainda chega muito confuso, ele ainda chega, até porque ele se suicidou, ou não sei, ontem eu não consegui entender direito, né, se foi alguém que induziu ele ao suicídio ou se ele próprio, mas pelo que deu a entender foi ele próprio que acabou com a própria vida, porque ele estava ficando, né, totalmente desequilibrado diante das verdades que ele encontrava, que não condiziam com os atos que ele tinha que aprovar. Então, assim, quando o espírito, ele bebe, no plano espiritual ele vai beber. Se aqui ele traía, no plano espiritual ele vai chegar ainda com os vícios que ele tinha. Se ele está despertando para algo novo, ele vai chegar no plano espiritual confuso ao despertar essas coisas novas. Então, para um Papa que estudou as palavras, induzindo as palavras, a matança, a guerra, a discórdia, a violência, que achava que o certo era agregar valores, agregar bens, agregar terras, ouro, para que enriquecer um rei que sustentava a igreja através do seu poder militar. Então, tudo isso desvencilhando de pouquinho em pouquinho na mente de uma pessoa, não é uma coisa fácil, gente. Não é algo do dia para a noite. Então, o espírito ele sai daqui, desencarna com essas caraminholas e chega no plano espiritual totalmente desequilibrado também, em busca dessa verdade, em busca da autoafirmação, porque é como se ele perdesse a essência dele. Poxa, tudo aquilo que eu acredito caiu por terra, e agora? O que eu coloco no lugar? E o plano espiritual, maravilhoso como sempre, ampara, né? Não julga, não condena, trata muito bem, procura orientar e mostrar o que é que esse espírito se perdeu, qual é o fio da meada para ele poder retomar o seu caminho de uma forma de progresso. E é engraçado como eles pegam a gente no colo, bem dizer, né? Eles pegam a gente praticamente no colo. E tem uma frase que fala: muito vai ser cobrado de quem muito foi dado. Se eu aprendi, por exemplo, que beber faz bem, eu não tenho
nenhuma noção de que bebida pode me causar o mal, eu estou bebendo porque falaram que é bom, eu aceitei, eu bebo e ainda induzo pessoas a beber. Mas na minha mente, a minha intenção é que aquilo não faz mal. Então, de fato, eu não estou devendo praticamente nada ao plano espiritual, porque eu não tenho o conhecimento. Mas à medida que eu ganho conhecimento, que eu sei que o álcool faz mal, que isso pode deturbar o meu raciocínio, eu posso ficar mais lento para alguns efeitos, por exemplo, dirigir, então eu não vou ter aquele ato reflexo rápido. Então, se eu tenho uma noção de que o álcool realmente pode atrapalhar a minha vida, e eu bebo, e ainda falo, vamos lá, rapaziada, vamos beber junto, ainda trago pessoas para beber comigo, isso vai ser cobrado quando eu chegar do outro lado, porque eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Quando eu não sei, quando eu não tenho noção, eu não posso ser cobrado. Por exemplo, um aluno que está aprendendo babebibobu, aprendeu a escrever as primeiras palavras. Eu vou fazer uma prova dos alunos que estão alfabetizados. Eu quero saber quem é que já está escrevendo palavras. Eu não posso avaliar o Joãozinho, que não escreveu nada, colocou letras aleatórias. Não posso dar a mesma nota para o Joãozinho, a nota que eu dei para o outro, para o Paulinho, que conseguiu escrever baleia, casa, bola, sei lá, né? Então, as nossas avaliações são individuais. Quando a gente chega no plano espiritual, nós vamos ser avaliados por tudo que nós pensamos, agimos, que nós fizemos, que nós somos, como as formas que a gente reagiu. Aqui, a espiritualidade ajuda o Urbano 3 porque ele teve aqueles ímpetos de bondade, ele teve aquele clareamento de ideias que diziam, poxa, o que está acontecendo está errado, tem que parar. Mas como que eu vou parar com tudo isso? Eu vou contra a igreja? Então, naquele conflito ali, o espírito dele estava despertando para as coisas nobres, para o verdadeiro sentimento de amor, para o verdadeiro sentimento do cristão, daquele que segue Cristo. E isso a espiritualidade leva em conta. Às vezes, você faz um monte de caca a vida inteira. Não é que você vá fazer, né? Pelo amor de Deus. Mas você pode fazer caca aí a vida inteira. Você fica 50 anos aqui na Terra só fazendo caca. Aí você chega nos seus 2, 3 últimos anos de vida, você passa a ser uma boa pessoa, você passa a fazer trabalhos voluntários, você começa a dar uma boa palavra às pessoas, você começa a buscar formas de ajudar, de ser atuante no bem. E aí isso daí você acha que não vai contar? Quando você chegar no plano espiritual, eu fiquei 50 anos fazendo só caca, e agora? Eu vou ser punido eternamente por isso? Não, e as coisas boas que você fez também vão ser levadas em conta. Agora, tem gente que, infelizmente, tem pessoas assim, né, que deixam a cargo da igreja. Lá fora eu posso ser o que eu quiser, porque aqui dentro a igreja vai limpar os meus demônios, né? Eu dou um dízimo para a igreja, nessa época era assim, eu dou um dízimo para a igreja e minha alma está salva. A pessoa não precisava fazer nada, né? A igreja vai limpar a alma dela. Nunca, gente. A gente não pode transferir para o outro a responsabilidade que só nós temos. O nosso aperfeiçoamento moral depende de nós, não depende de ninguém. Tudo que tem em volta são provas, são situações que a gente passa, não só provas, mas até missões mesmo, são situações que nós passamos para enriquecer o nosso conteúdo, para enriquecer o nosso conhecimento. As experiências pelas quais nós passamos de diversas formas, e observem que vocês já devem ter passado de tudo nessa vida. Em cada partezinha, em cada situação, em cada pessoa, você aprendeu alguma coisa diferente. Então, tudo que tem em volta é aprendizado, seja coisas aparentemente boas ou más, mas é aprendizado. E aquilo que você pega como verdade é o que vai pesar. Aquilo que você tem como conduta é o que vai pesar. Aquilo que você pensa o tempo todo, o que na tua cabeça tem o tempo todo? É mais coisas boas ou mais coisas ruins? À medida que você vai colocando coisas boas na sua cabeça, as ruins elas vão saindo do outro lado. Não cabe as duas no mesmo espaço. Não fica. É como se fosse uma água limpa com cloro num ambiente cheio de lodo. Você joga, o lodo vai embora e fica tudo branquinho de novo.
Os bons pensamentos, as boas atitudes, os sentimentos que você aflora, ele gera energia. Sabe aquele negócio de você ligar uma televisão, não ter que rodar a energia lá da tomada, né? E vir pelo fio até ligar o aparelho? É a mesma coisa, você está ligando alguma coisa boa aqui, um pensamento bom, e aí essa energia vem e aí acende. Você precisa entender isso, né? Dentro dos estudos que nós fazemos, eles são categóricos. Faça o bem, pense no bem, haja com o bem, sinta o bem. O bem, 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 bem. Não tem outro caminho. E aonde é que nós vamos encontrar o bem? Jesus. Não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pronto, tá resumido. É fácil? Não. Tanto é que tanto tempo, né? Hoje eu estava vendo um vídeo falando sobre uma amiga minha lá do Sul, a Fanny, que estava fazendo a leitura de um livro. E na mensagem constava assim: nós já passamos por cada situação histórica, gente. Nós viemos lá atrás, como se fossem, como não, selvagens, um comendo o outro, comendo carne humana, matando o seu semelhante, comendo o seu semelhante. Hoje a gente já está naquela fase assim do tipo, eu vou evitar comer carne. Tem muita gente que está passando pro lado de comer só verdura e legumes. Já não quer mais saber de carne. E muita gente recriminando aqueles que estão mudando a sua conduta de alimentação. Não está errado quem come carne, não está errado quem come legumes. Cada um no seu grau de evolução, no seu paladar, no seu gosto, na sua cultura. Mas a gente sabe que comer um animal é comer um irmão. Ali tem uma vida. Né? Eu passo às vezes no meio do mato aí, que eu vou fazer meus passeios, e aí eu vejo aquelas vaquinhas sentadas no meio da estrada de barro. Meu, bichinho doce, meigo, sabe? Você quer passar a mão na cabeça, eles deixam. Aí você fica imaginando aquilo ali, todo picado num prato. A gente precisa da proteína, eu entendo isso. Mas dá para melhorar o paladar. Mas isso é um pensamento meu, eu estou me transformando. Outras pessoas já se transformaram, já estão na minha frente, só comendo batata e cenoura. Tem outros que não, que são carnívoros, né? Então, cada um no seu gosto, cada um no seu patamar de evolução. Mas a tendência nossa é essa. Nós saímos lá de trás, onde a gente matava gente e comia comida, né, de gente. A gente era canibal. Nós passamos pelas fases de acreditar no Deus Sol, Deus Lua, Deus Chuva, Deus Trovão. Tudo era Deus, tudo que era fenômeno natural era Deus. Nós já tivemos milhares de deuses. Já passamos lá pela Grécia, pela Roma, com um monte de lenda sobre deuses. E deuses que para nós hoje se tornam lendas, mas para eles na época era real, era Deus. Né? Matava uma virgem, uma menina, uma moça, para entregar para o tal Deus que ia dar uma colheita, como é que fala? Produtiva, né? Farta. Existiam, até hoje, se vocês pegarem filmes medievais, vocês vão ver as meninas lá, as virgens, sendo entregues aos dragões. É um modo figurado, mas que já existiu. De matar pessoas, sacrificar pessoas. E existiu, eu falo tão longe, né? Grécia, Roma, parece que o negócio tá tão, né? Idade antiga, média. E na verdade, até pouco tempo aí eu vi em noticiário de jornal pessoas que sacrificam crianças para o demônio, para obter riqueza, para obter sucesso. Existem denúncias de artistas que a gente fica aí aplaudindo, babando o ovo, que estão no meio dessa seita. Hoje, nos dias de hoje. Para vocês terem uma ideia como é que é isso. É algo que demora para sair do espírito, para ele entender que ele não precisa de subterfúgio nenhum para ele obter sucesso, saúde, para que ele tenha família, para que ele tenha dinheiro, para que ele tenha um emprego. Nós não precisamos do toma lá da cá. Mas existem religiões ainda ligadas a isso, com rituais fazendo esse tipo de coisa, oferecendo algo para querer algo em troca. Deus não faz escambo, nós estamos acordando para isso, mas até acordar fielmente, entender que não adianta eu pegar
Mesmo que eu não ofereça um cabrito, uma pessoa, que eu não ofereça uma bebida, que eu não ofereça vela, mesmo que eu pare de oferecer objetos, vidas, mas que eu fico aqui, Senhor, o Senhor viu, né? Ó, eu fiz a prece direitinho, tá? Todo dia eu tô fazendo prece, viu, Senhor? Por favor, agora vê se me ajuda. Não é escambo também? Eu não tô dando nada. Tô fazendo prece que é minha obrigação. A prece o que que é? É uma forma de eu me ligar com Deus. É uma forma que eu tenho de conversar com Deus através da prece. E tem gente que faz escambo da prece. Olha, Senhor, tô fazendo uma prece aqui, agora dá pro Senhor resolver aquele pepino pra mim? Escambo não resolve problema, mas a gente tem uma cultura ligada aos antepassados de escambo, de troca. E isso tá saindo aos poucos. Tem centro espírita que você vai que tem a foto de Jesus enorme na parede. Tem centro espírita que você vai que tem uma fotinha de Jesus na parede. Tem centro espírita que você vai que não tem foto de Jesus. E aí? Quem não colocou foto de Jesus não acredita em Jesus? Pelo contrário, porque eles sempre alegam o seguinte, e na minha concepção é o mais certo. Jesus não tem que estar na parede em forma de foto. Jesus tem que estar no meu coração, da forma que eu acredito que ele seja. Até porque não tinha máquina de fotografia na época, nem filmagem. Então, tudo é suposições, é um documento, é uma coisa, outra que escavam, que acham, que acreditam. Mas é o homem ensinando o homem. Porque a própria figura de Cristo mesmo nós não temos, nós não sabemos. Tem uns que falam que ele era mais escurinho, tem outros que falam que ele era mais ligado à feição dos árabes, outros já colocam ele de olho verde, europeu. Pô. Então, assim, não tem uma exatidão nos conhecimentos. Tudo é passado de um para o outro. À medida que o espírito vai evoluindo, ele vai trazendo uma novidade. Antigamente não se falava em comer só batata e cenoura, né? Eu tô falando batata e cenoura, mas vocês estão me entendendo. Verdura, legumes. Não se falava nisso. Se falava que precisava da carne. Você ia no médico, o médico falava, você não tá comendo carne, né? Hoje não, quando você vai no médico, ele fala assim, olha, pelo menos come ovo, você precisa de proteína, né? Então, algumas coisas precisam mudar. E elas só vão mudar à medida que a gente se abrir. E é isso que aconteceu com o Urbano. Ele não conseguia a mudança, mas ele partiu do seu íntimo a mudança. Ele despertou diante das suas leituras, diante daquilo que ele via acontecer e o que ele falava, uma discrepância muito grande. Como eu falei ontem, como é que ele falava para as pessoas? Ame o seu próximo, ame o seu inimigo. E mandando gente para a guerra e matando a milhões. Então, são coisas que a gente só desperta, por isso que tem aquela frase que fala assim, você só ajuda quem quer ajuda, porque a ajuda só chega na pessoa quando ela quer, quando ela desperta, quando ela realmente está insatisfeita. Eu saí da Igreja Católica e fui para o Espiritismo. A princípio eu não via o motivo, razão para estar ali no Espiritismo, mas quando eu peguei o Livro dos Espíritos e começou a responder um monte de questões que a Igreja Católica não me respondia e que tinha, né, encaixe, que aquilo que falava fazia sentido, eu falei, opa, peraí, não é que a católica não serve, não é que eu vou pegar e jogar fora todos os anos que eu fiquei ali na católica, não, eu gosto dela também. Mas, de fato, ela tem conhecimento amplo, mas fica guardado as 7 chaves, porque se solta para as pessoas, só falar para as pessoas, não vai ser o padre que vai te salvar, mas é você, através dos seus atos, da sua mudança íntima, que vai te salvar. Se eles firmarem nesse propósito, a igreja fica sem fiel, porque a maioria das pessoas não querem fazer por si, querem que alguém faça, quer jogar para o outro aquilo que só lhe cabe como transformação. Enquanto as pessoas ainda tiverem uma mentalidade do tipo, alguém vai resolver para mim, para que ela vai querer se resolver? É como um casamento, né? Eu lembro que quando eu estava no comecinho do meu casamento, meu marido não sabia o dia de que vencia uma conta. As contas ficavam tudo na minha mão. Aí, se eu desse na mão dele, certamente eu ia ficar no escuro, porque a cabeça de vento não ia lembrar que tinha que pagar. Ele não era organizado de escrever no papel, tal dia tem que pagar uma conta. E por mais que eu ensinasse, não adiantava. Era uma coisa que não estava maduro. Não era dele aquilo, pegar aquela responsabilidade. Então, quando você chega numa igreja, ou qualquer religião que seja, e você fala que você quer que alguém faça por você, é muito cômodo. Você vai todo dia se bobear, já que o outro vai resolver teu problema.
Você não quer resolver, entenderam? Então, isso acontece muito, por isso que nós estamos ainda tão atrasados. Se bobear, se hoje fosse estourar aí uma cruzada novamente, a gente ia ficar naquela, esperando a morte chegar, porque a gente ainda não tem argumento, porque a gente ainda não tem um conhecimento grande a respeito de religião, de Jesus. Nós não temos ainda uma força interior de vontade de se transformar. Nós ainda somos muito omissos e tá aí, o exemplo tá aí. Nós aqui no Brasil nós estamos vendo isso diariamente, muitas pessoas assim, ó, braço cruzado. O circo tá pegando fogo e as pessoas estão de braço cruzado. Do tipo, o que eu falar, o que eu fizer não vai mudar em nada mesmo, deixa que eles se resolvem, eles resolvem tudo por mim. Ontem eu estava assistindo um vídeo que me preocupou demais. Eu sou funcionária pública, eu recebo por um banco público e tá sujeito a eu não receber o meu salário. E o que eu posso fazer? Sozinha não posso fazer nada. Mas muitas pessoas como eu pensam da mesma forma. Sozinha eu não posso fazer nada. Só que a gente esquece que 1 mais 1 já são 2, né? Então, tem muita coisa para mudar. Nós estamos dentro de uma cruzada simbólica. Nós vamos morrer no meio dessa cruzada simbólica e nós não vamos ter atitudes, porque nós ainda não amadurecemos o suficiente para isso. Nós não temos argumentos para lutar pelos nossos direitos, pelas nossas vidas. Vai ser um salve quem puder se de repente começar a fechar banco por aí afora. E a gente está sentado, assistindo a tudo e esperando um salvador aparecer com uma espada na mão, falar, opa, peraí que eu vou salvar vocês todos. Isso não vai acontecer. Nós tivemos anos e anos de guerra porque as pessoas não eram unidas. Porque cada um puxa a corda para um lado, para onde é conveniente. E a gente vai chegar no plano espiritual desse jeito, perdidinho, né? Opa, morri? Nossa, ninguém nem me contou, nem sabia. Pois é. Ai de nós, gente, se a gente não abrir bem os olhos mediante as situações, os períodos que a gente passa, seja ele financeiro, político, econômico, nós temos que ter esse tipo de discernimento. É compreender para atuar, né? E para compreender, estudar.